falar com Deus. Querido Deus, nós cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor está aqui, porque o Senhor prometeu que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria no meio deles, Pai. Agradecemos por cada irmão que aqui chegou, que o Senhor recompense o esforço de cada um, e sabemos que o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Que o Senhor venha, ó Deus, abençoar a cada um, dando a cada um, Senhor, aquilo que cada um precisa, conforme as suas necessidades, Pai. Que o Senhor aumente a fé, que haja propósitos firmes nessa noite e que hajam desde então na vida dos teus filhos. Pois pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos. É um prazer estar com vocês para juntos cultuarmos a Deus, ouvir a palavra e assim louvar a Deus. Meu nome é Davi Borges Vieira, da cidade de Sarandi, Rio Grande do Sul, que é próximo a Chapecó. A minha esposa está ali, vocês acho que já conhecem, levante a mão, a irmã Márcia. E eu creio que tem alguns irmãos do nosso campo, alguns assistindo e alguns vão assistir depois do culto, que lá também o culto é às 6, em Sarandi. Que Deus abençoe cada um deles, também lá. Eu quero ler uma escritura com vocês, que está no livro de São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Parece uma escritura não apropriada para um culto de encerramento, não muito apropriada, mas você vai ver que ela é assim. E eu quero pedir a atenção de todos, principalmente os mais jovens, cada um. E eu quero lembrar vocês daquilo que disse o irmão Brana. Eu não lembro certa a estatística, mas aproximadamente 80%, 70% das pessoas, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na época que ele vivia, e nessa média de 80%, 70%, 85% das pessoas que vêm a Cristo, elas vêm quando são jovens. E diz o irmão Brana, pode ser que venha, alguns vêm mais tarde, mas normalmente vêm quando jovem. Porque Deus, Ele quer pôr a sua marca em você. O diabo também quer pôr a marca dele. Deus quer comprometer você, o diabo também quer. Você veja cada homem que está aqui, às vezes cabelo branco, irmãs, mas você vai ver, começaram lá, como vimos do pastor Valdir, 17 anos, aí muitos outros aqui também novos, o pastor Dilson. Eu tive o privilégio de ser criado na mensagem, mas tive um período que dei uma deslizada no período da adolescência, mas quisera eu que não tivesse tido esse deslize. Mas graças a Deus, aos 19 anos, Deus me deu força e estamos até aqui, vamos até o final. Então, enquanto estamos, como disse Salomão, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Enquanto estamos na tenra infância, os que estão, deixa Deus pôr a marca dele em você. Que às vezes vem na igreja porque a avó vem, a mãe vem, o pai vem, mas venha para cultuar, venha para receber a marca de Cristo. É a melhor coisa que existe. Eu dou graças a Deus por Deus permitir nós ser criados nesse evangelho, nessa mensagem, Diz assim a Bíblia: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens,
eu o negarei também diante de meu Pai que está no céu. Oremos. Querido Deus, eu sei, ó Deus, que o Senhor uma vez mais irá falar, e não venho confiado em minhas habilidades, pois não tenho, mas confiado que o Senhor cuida de tudo e que o Senhor irá abençoar esse povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Eu dei uma lida num trecho da mensagem aqui, Amor Divino, que penso que vou mencionar na pregação, sobre a irmã de Mênfis. Procurei, achei ali nas mensagens do pastor Samuel. Por isso eu trouxe aqui para nós falar sobre esse assunto. E o título, como eu disse, da nossa meditação é comprometimento. Preguei essa mensagem bastante tempo, digo uns 2 anos, ali quando eu estava trabalhando na região de Erechim, antes da eleição que teve, e voltei a pregar domingo passado na minha igreja, só que saiu para o outro lado, outro assunto, me veio só o título, e eu desejei falar esse assunto com vocês. Eu quero refletir, minha maneira de pregar, eu começo conversando, e às vezes, quanto já teve carro a álcool? Na época que era só álcool. Álcool, né? Carro a álcool precisava esquentar, senão ele saía tossindo, né? Ele tinha um injetador ali para injetar gasolina, mas depois que esquentava, andava bem, né? Às vezes eu penso que eu sou como carro a álcool, tem que esquentar. Mas eu quero conversar com vocês, e vamos entrar na Bíblia, e eu procuro sempre manter no tempo de 50 minutos, para não cansar o povo. E eu quero meditar com vocês, principalmente os jovens, cada um de nós, sobre o comprometimento. E para isso, nós vamos analisar um pouquinho sobre o comprometimento natural. Você conhece pessoas que é comprometida, que é aquele bom funcionário, não falta, cumpre com os seus deveres, engole, às vezes, como dizia um ditado na minha região, às vezes tem que engolir o sapo com a lagoa junto. Não é só o sapo, mas com a lagoa junto, tem que engolir. Porque você sabe que por trás de você tem uma responsabilidade, tem uma família, esposa, filhos, e você precisa suportar aquilo, às vezes que é algo injusto, mas você tem um comprometimento e você mantém ali. Comprometimento nos estudos. E há aqueles que infelizmente não são comprometidos, mas você vai olhar, eles sempre estão na lona. Não leva desaforo para casa, não gosta de ser mandado, não gosta de estudar, não gosta disso, não gosta daquilo. É o caminho que ele escolheu, não é? Mas há aquele aluno comprometido, aquele filho comprometido, aquele esposo comprometido, aquela esposa comprometida. E falando nisso, eu lembro quando eu fazia vistoria para o seguro, há um bom tempo atrás, numa concessionária, a gente conversando ali com o gerente, e aquilo me marcou. Ele me disse, tem muita coisa que a gente engole por causa da família que está atrás, senão teria largado tudo. A pressão, mas a gente não pode largar, porque se tem o teu compromisso. E agora nós vamos jogar isso para o lado espiritual, esse comprometimento. Dói no coração do pastor quando você vê aquela ovelha que tem aquele voo de pica-pau. Desaparece da igreja, daqui a pouco aparece de novo, daqui a pouco o pastor visita, ele aparece de novo, e agora parece que vai firmar. E não firma. E qualquer coisa já é motivo para se emburrar e para parar e para
ficar em casa e ficar alimentando mágoa, alimentando complexo, que muitas vezes não tem nada a ver. Sabe o que me machuca quando eu vejo muitas coisas dessas? Não pela pessoa em si, porque ela decidiu, claro que preocupa com ela, sim, mas com mais do que a gente preocupa quem está atrás. Às vezes o pai, a mãe, se escandaliza por A, B, porque não gostou disso, daquilo. Não, pastor, o senhor não devia ter falado isso. Eu fui confrontado com isso. Mas disse, irmão, mas o que eu falei, isso está aqui na Bíblia. Então quer dizer que eu não podia falar? Mas aí, aonde que dói o coração de um pastor? É quando se vê que tem filhos por detrás. Se ele para, o filho para. E eu já vi casos, e vocês também com certeza já viram, às vezes por coisa pequena, porque desentendimento com o irmão, o beiço caiu, né? E o nariz caiu, não vou mais na igreja. Jesus tem culpa? Aí depois, isso que eu falo é fatos verídicos que a gente acompanhou. Depois de anos, lá volta o velho e a velha. Vamos dizer assim, num bom sentido, né? O irmão e a irmã, mas já velho, né? E aí eu te pergunto, e os filhos? Perdeu pelo caminho. Mas há aquele pai, aquela mãe que tem a graça de ter o compromisso com Deus. De criar o filho no caminho. Cria o teu filho no caminho que ele deva andar, de Salomão. E quando ele for mais velho, não se apartará. Isso que eu chamo de herança. A herança espiritual. Então, vendo isso, irmãos, é muito bom, e o pregador prega, e nós pregamos, e vamos falar sobre isso, com toda a força que temos, sobre os heróis da fé, sobre o posicionamento e o comprometimento deles. Que bom que é falar. Mas e o meu? E o seu comprometimento? Será que eu estou comprometido? Quando nós olhamos a história dos 3 jovens hebreus, que testemunho bonito, né? Mas será que isso está ali só para contar história? Não, isso está ali para nos dar exemplo e nos incentivar. Para nós lembrar lá no colégio, para nós lembrar lá na faculdade, no trabalho, que nós precisamos ter um comprometimento, um casamento com Cristo. Essa é a palavra. Porque bons propósitos só não adianta. Eu lembro quando auxiliava o pastor Febrônio, e aquilo me ajudou muito no trabalho, eu lhe disse, irmão Davi, não adianta você chegar para alguém que está acamado, fraco, não consegue comer, e dizer, levanta rapaz, levanta, vamos, levanta. Se você tiver aquela coisa para passar por causa do repelente, ele não vai conseguir levantar, porque ele está fraco. Não vai conseguir. Diz, levanta, a pessoa às vezes, vamos dizer assim, aí tá bom. A pessoa às vezes que está debilitada psicologicamente, depressiva, levanta daí, vamos caminhar, que é bom caminhar, né? Para quem está com problema psicológico. Ela diz, não posso, me deixa quieto. Né? Assim, dizendo ele assim, é no lado espiritual. Quando você vai visitar alguém que está parado, ô irmão, vamos embora, vamos levantar. Ele não vai conseguir. E então o que tem que fazer com a pessoa doente? Dá uma sopinha para ele. Incentiva ele a começar a se alimentar. Aplica uns soros na veia, que ele vai começar a se fortalecer.
E nas visitas que eu fazia, muitas vezes eu contava essa história e dizia, hoje eu vim aplicar um soro em você. Vou vir te incentivar. Você consegue, comece então a partir de hoje. Orar, nem que seja 2 palavras, ler alguma coisa, faça o que você pode, comece a se alimentar. Eu vou te aplicar o soro. Depois você começa a tomar uma sopa. E quando você vê, essa pessoa está lá, caminhando. Então, voltando aqui. Sem haver esse casamento entre o homem e Deus, não há comprometimento. Só o bom propósito, eu vou. Aí é como o voo de pica-pau. Agora eu vou. Mas daqui a pouco está lá embaixo de novo, na lona. Mas quando há esse casamento, esse comprometimento, aí nós vemos o céu agindo a nosso favor. O Mombrana, na mensagem O Caminho de Deus feito para nós, ele diz: sempre que há algo acontecendo na terra, há algo acontecendo no céu. Deus em expectativa e os anjos em expectativa ao nosso favor. Como também nós vemos o diabo em expectativa contra nós. E Deus quer nos levar de volta ao Éden restaurado. E o diabo quer tirar nós do Éden restaurado. Evitar que nós volte à nossa origem. Então, sem esse casamento, esse alimento espiritual, e como nós obtemos o alimento espiritual? É simples. Começa a orar um pouquinho, nem que seja 2, 3 palavras. Comece a ler, porque isso aqui tem unção. A mensagem do Mombrana tem unção. Amém. A Bíblia tem unção. A pessoa vive na lona, por quê? Porque não lê, porque não ora, porque não se alimenta. Eu estava relendo ali a mensagem em sua presença, que eu penso que vou falar sobre ela. Já dá vontade de pular, porque a unção pega a gente. Eu faço normalmente as revisões das literaturas, eu faço parte do grupo do Crentes da Bíblia, antes depois que vem do tradutor, antes de aprovar a impressão de cerca de 13 mil livros, a gente tem que ler. Porque se está alguma coisa ali, um ponto fora, foi. Mas você sente a unção mesmo lendo como forma de trabalho, para ver a coerência. Volta lá e confere, às vezes, no inglês. Às vezes o tradutor deixou uma dúvida que ele não entendeu, para rever e ver com o outro tradutor. Entende essas coisas? A gente sente a unção ali também. Quanto mais quando você pega e começa a ler aqui a mensagem. A unção é o alimento espiritual. Por que pela graça de Deus, os nossos pregadores são diferentes? Porque eles têm o aprendizado, a faculdade nas mensagens do irmão Brana. Então, não há como eu pregar a mensagem sem citar a fonte. Não há como eu falar das histórias de Paulo sem dizer Paulo disse, Pedro disse. Então, aqui está o alimento. Aqui está a maneira de nós ter esse comprometimento e não nos envergonhar de Cristo. Ali no colégio, às vezes se enfrenta. Meus filhos já são casados, mas quando ia na escola enfrentava. Mas graças a Deus mantiveram firme e hoje serve a Deus. Eu vou me acovardar. Eu vou me acovardar de dar um testemunho diante dessa geração imunda. Não, mas para isso tem que haver essa intimidade com Deus. Amém. Vocês vão vendo no decorrer da mensagem.
Aí voltando sobre os 3 jovens hebreus. Quem eram eles? O nome já diz, hebreus. Os judeus que estavam o quê? Cativo na Babilônia. Mas tiveram a felicidade de, mesmo no cativeiro, ter uma posição de honra no reinado. Eram príncipes. Mas de repente vem aquela cilada, né? Saiu aquele dito do rei que todos deveriam adorar a estátua que ele levantaria. E a estátua era Beltesazar, o deus de Nabucodonosor, o mesmo nome que ele pôs em Daniel. Vocês estão pegando a estratégia do diabo? Eu estou com esses hebreus aqui, eles não creem no meu Deus, mas tem esses 4 jovens, incluindo Daniel aqui, que eles têm uma postura muito boa, eles têm luz, né? Têm uma virtude boa, têm uma atmosfera boa, eu tenho que trazer ele para o nosso meio. E tu, Daniel, vai ser o nome do meu Deus. Beltesazar. Sabiam disso, né? Então, porque aí está aquela pergunta, como Daniel não estava se prostrando diante da estátua? Pois se ele era, o nome dele era Beltesazar, como é que ele vai se prostrar para ele mesmo? Você viu que o diabo não muda de estratégia? Ele tentou elevar Daniel, assim como eles tentam às vezes elevar o irmão Branham acima do que ele é. Ele segue sendo um servo de Deus, como foi Daniel, como foi Isaías, como foi Jeremias, como foi Paulo, todos esses. Mas aí então vem o dito, olha, é o seguinte, vai ter uma reunião aqui e todos devem se dobrar diante da minha estátua a hora que a música tocar. E o irmão Branham faz uma ilustração que Sadraque, Mesaque e Abdenego, um falou com o outro e disse, você orou essa noite, você está firme na tua decisão? Sim, orei. Está firme? Estamos num acordo? Estamos. Não vamos dobrar? Não vamos. Vocês estão trazendo para nós agora? Você não vai se dobrar na mentira para se aposentar? Você não vai se dobrar no testemunho, no colégio, na faculdade? Eu não vou me dobrar não, porque eu temo Deus dos céus. Eu tenho um compromisso com Ele. Eu faço parte do reinado de Deus. Aí vocês conhecem, não vou entrar por menores. Tocou a música e todos se dobraram, menos Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quantos e quantos hebreus que eu imagino que eles disseram assim, olha, é o seguinte, a coisa está difícil, mas eu vou me dobrar, mas não é para a estátua do rei, não, é para Deus, e vou fazer inclusive uma oração aqui. Dobrou. Mas Sadraque e Mesaque, embora sendo humano de carne e osso como eu e você, tremeu as pernas, mas eles não se dobraram. Mas aquilo irritou o diabo. O diabo pensou, mas será que eu não peguei eles com essa? Aí vem lá o diabo através do rei e disse assim, olha, seguinte, isso é eu dizendo. Logo vocês, que eu tanto aprecio, vocês não vão fazer eu botar vocês no fogo, não. Vocês têm minha estima, mas vou fazer o seguinte, eu vou tocar de novo para vocês se dobrar. Mas se vocês não se dobrar, o fogo vai ser aquecido 7 vezes mais. Saiba, ó rei, que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar. Mas se não livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não nos dobraremos. Era isso que Deus queria ouvir. Pastor, eu preciso daquele trabalho, mas tem que usar calça. Eu estou usando calça porque o senhor sabe, né? Cadê o nosso comprometimento? Cadê o nosso comprometimento?
Se eu não mentir aqui, já sabe, né? Então, quando nós vemos esses homens, isso nos incentiva a continuar e ser como eles. Acertaram onde eles acertaram e não erraram onde eles erraram. Vocês estão captando, irmãos? Porque hoje nós estamos olhando a história já concluída. Vamos dizer assim, do fim para o começo. Conhecemos a história deles do início ao fim. E vemos quem fracassou, vemos quem não fracassou, vemos quem selou o destino no inferno, vemos quem selou o destino no paraíso, temos tudo. Agora pensa você, nós estamos escrevendo história. Eu penso que na eternidade nós poderemos ver a história de cada um de nós do início ao fim. E como será glorioso você vê que você não se dobrou. Mas a pressão vem. Mas quando você se posiciona por Deus, Ele se posiciona por você. Sempre foi assim e sempre será. Lembram da história de Daniel Curry? Quantas vezes é contado? Um sonho. E eu penso que aquele sonho foi de forma corretiva, porque talvez ele se confiava na sua justiça própria, na sua natureza favorável, no seu dom. E eu sou o senhor Daniel Curry, o pastor aqui, e eu, tenho entrada livre no céu. Vocês lembram dessa história, né? Mas um dia ele sonhou que os seus dias na terra terminou. E ele chegou até o portal, quem sabe com o peito estufado. Meus dias na terra terminou e eu quero entrar. O anjo disse assim: qual o seu nome? Ora, qual o meu nome? Eu devo ser bem conhecido aí. Eu sou o senhor Daniel Curry, grande pregador. E é assim, eu quero entrar. Vamos dar uma olhada no livro. Daniel Curry. Não tem nenhum Daniel Curry aqui. Tem que ter um engano. Meu nome tem que estar aí. Não há nenhum Daniel Curry. Quando tiver que passar o vale da sombra da morte, vai ser nós e Deus. Por isso Davi disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está contigo hoje? Então Ele estará contigo lá sim. E aí o anjo disse: não há nenhuma misericórdia para você, e a opção que você tem é apelar para o trono branco. Se não tem outra opção, vamos apelar. Aí a história conta que o anjo orientou, entra nesse corredor e vai indo até o final, aquela luz que se vê lá é o trono branco, vai lá e veja teu caso. Aí cai por terra todo o legalismo, toda a santidade própria, toda a autossuficiência, e ele se sentiu indo mais rápido que o pensamento, até que ele chegou diante do trono branco. E dali saiu uma voz, disse: Daniel Curry, você foi perfeito enquanto viveu na terra? Você nunca mentiu? Você nunca pegou nada indevido? Não fui perfeito. E a história diz que quando ele esperava como uma rajada, então, que viria do trono branco, então você está condenado. Ele ouviu passos de trás dele. E quando ele olhou, virou-se para ver quem estava vindo, ele viu a face de Jesus, mais meigo do que a mãe acariciando seu filho, e disse: pai, Daniel Curry não foi perfeito na terra, mas ele se colocou por mim ali. Agora eu me posiciono por ele aqui, joga todos os pecados dele na minha conta.
Aí está o comprometimento entre a criatura e o Criador. Como disse, quando você dá um passo para Deus, Deus dá 2, 3, 4 passos para você. E quando os jovens hebreus foram lançados na fornalha, como a Bíblia diz, o fogo somente queimou as ataduras. Mas para que nós possa gozar, quer dizer, desse benefício, nós precisamos ter o mesmo contrato, o mesmo benefício. E o mesmo contrato é o quê? Cristo em vós, a esperança de glória. Lançaram lá e eles passeando no fogo. E o irmão Brana diz na mensagem, o caminho de Deus feito para nós, se não me falha a memória, ele diz que Deus disse, veio Miguel e disse, Senhor, deixa eu descer lá, eu acabo com tudo aquilo. Disse, não, Miguel, coloca a tua espada na bainha, Miguel. O amargura disse, Senhor, deixa eu descer lá, eu inundei o mundo antediluviano, eu vou varrer a Babilônia do mapa. Disse, não, amargura, essa é uma questão minha. Eu mesmo vou. Eu mesmo descerei lá. E ele tomou um relâmpago em forma de zigue-zague e ele desceu e estava abanando o calor deles. E o Nabucodonosor idólatra, ele olhou lá e disse, nós não lançamos 3? Tem 4 e um tem a fisionomia dos deuses. Do Filho do Deus não é deuses, é do Deus que criou os céus e a terra. É o Elohim, é a coluna de fogo, é aquele que esteve com Moisés, é aquele que esteve com Manoá, é o mesmo Deus. E eles foram, selaram o testemunho, agora somos nós que estamos nessa luta, quantos anos já? Mas aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Mas o problema é o seguinte, quando a pessoa não tem esse compromisso, não há esse casamento, ele dobra. Ele dobra, ele nega, ele leva a coisa no voo de pica-pau. Quantas histórias lindas que nós temos. E quantas histórias lindas que nós temos da atualidade. Quantas bênçãos, livramentos que temos que você sabe e que você não sabe. Quando o jovem rico negou a Jesus, não quis vender tudo, melhor dizendo, virou as costas para Jesus. Pedro já foi perguntando, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? Estava interessado no ganho, né? Nós também estamos interessados no ganho, que é a vida eterna, que é a paz, que é a alegria, que é a confiabilidade, que é o amor, como vimos hoje de manhã. Jesus disse, olha, não há quem tenha deixado pai, mãe, fazendas por amor de mim, Pedro, que não receba 100 vezes nessa vida e do outro lado a vida eterna. E eu te pergunto, temos ou não temos recebido 100 vezes tanto? É que às vezes não paramos para olhar. Eu quero contar um testemunho. Nosso líder de cântico de Sarandi, eles disseram que vão me assistir depois. Essa hora eles devem estar na igreja. Eles tinham problema hereditário, de problema de coração. Mas ele sempre se posicionou pela mensagem desde criança. Ele sempre esteve ali na igrejinha, segurando as pontas, recebendo a visita uma vez por mês do pastor da época, mas sempre estiveram ali firme. Passaram por dificuldades, passaram por luta, passaram por injustiça, mas permaneceu ali. E eles com problema hereditário de coração.
E um dia eu estava lá, preguei, e depois ele infartou, ele desligou. E aí a esposa bateu no coração dele, no peito, e ele voltou. Mas antes disso ele teve um sonho, que ele estava caminhando na rua que vai em direção à igreja. E tem 2 lombadas, um dia se for lá vocês vão ver. E ele estava indo, e passou o carro da... Se alguém lembra? Como? Não. O carro que busca morto. IML. Isso. Carro do IML. Passou esse carro lá e o camarada entra e atrás. E ele prontamente quando foi entrar atrás, quando ele botou o pé no estrivo do carro do IML, tinha um indivíduo sentado no canto, magrelo, com roupa vermelha, um boné, cabeça baixa, assim. Quando ele foi entrar, sabe quem ele viu na visão, no sonho? Nosso mensageiro. O profeta veio no sonho e disse: não entre. Não entre no carro do IML, você não vai morrer. Não entre no carro do IML, você não vai morrer. Há um compromisso entre mim e você. Vai até a 2ª lombada, desce porque você tem que cantar. Vale a pena o compromisso com Deus ou não vale? Não é só história passada, não é só o Jesus do passado, é um Jesus que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não entra no carro do ML. E ele foi no estribo até a 2ª lombada e desceu. Depois disso ele teve esse infarto que eu falei. E um dia eu não estava pregando em Erechim. Foi um outro obreiro e o poder de Deus desceu. Um irmão saiu para fora na hora do fogo pegando com o filho dele. Quando começou o fogo pegar, ele saiu. Ele estava um tanto depressivo devido à perca do pai. E quando ele saiu lá fora, ele viu, não só ele, o filho dele, de 9 anos, né? Viu com uma bola de fogo, entrou. Uá! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A coluna de fogo que guiou os filhos de Israel. A coluna de fogo que derrubou Paulo no caminho de Damasco. A coluna de fogo que foi fotografada sobre a cabeça de Lembrana. Ainda é a mesma. Não perdeu validade. Isso é história da atualidade. Porque Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele segue fazendo. Nós não contamos história de um Deus da história, mas nós contamos história de um Deus de ontem e de hoje. Você crê que ele é o mesmo? Você crê que vale a pena ter companheirismo com ele? Você crê que vale a pena ter comprometimento, casamento com ele? E quando essa bola de fogo entrou, o irmão Lindomar estava no púlpito. O pregador já tinha terminado o culto, eles só estavam glorificando. A esposa estava aqui na frente, de joelho, orando. E o pregador veio e disse: você crê no que você está orando? Sem ouvir o que ela estava orando. Ela disse: eu creio. E ele subiu sobre a unção e disse: eu te dou um coração novo. Esse é o mesmo Deus que opera. Por quê? Porque houve um comprometimento. Não entre no carro, desça porque você tem que cantar. Não entra no carro do ML, desça porque você tem uma família para criar para Deus. Você tem o evangelho para crer, para viver. Eu não lembro se é na 2ª ou na 3ª. Ele tinha retorno ao médico. Sabe o que o médico disse? Olha, você pode morrer aqui. Isso antes, né?
Você pode morrer aqui, você pode morrer daqui a pouco, não posso dizer. Toma esse remédio, daqui 60 dias volta, que vamos ver o que eu posso fazer. Cirurgia, né? E foi a irmã dirigindo. Mas quando ele voltou, depois da visita da coluna de fogo, o médico botou o aparelho e disse: vem aqui ver. O coração dele está novo. Não tem mais nada. E ele botava o aparelho e dizia para a irmã: olha aqui, o coração dele está novo. Time que está ganhando não se mexe. Disse. Após isso, o médico mesmo disse: olha, eu dei volta em você. Falou para a irmã Margarida, a irmã Sara, mas o Lindomar foi Deus, não fui eu. Não tem mais nada, não precisou cirurgia. Entende? Então isso é para nós lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Assim como Deus operou nos filhos hebreus, assim como Deus operou em Daniel, Ele segue operando. Eu vou pular o personagem Daniel aqui, eu quero ir para uma outra personagem que eu estava lendo na mensagem Amor Divino. O relógio está colaborando. Mensagem Amor Divino, vocês conhecem, tem outras mensagens que o irmão Brando também fala. Ele conta a história da irmã de cor de Mênfis. E aí eu faço uma pergunta para vocês: você crê que Deus pode responder a tua oração antes de você pedir? Parece uma coisa estranha, né? Antes de pedir, pastor Valdir. Deus não está no tempo. Deus não está no tempo. Quando você disse: eu creio que Deus teve misericórdia da minha mãe, sim, Ele pode responder a tua oração antes de você pedir, porque Ele sabia que em tal dia você iria se comprometer por Ele e iria pedir por ela, e Ele já sabia. Irmão, se isso não é gostoso ser cristão, então não sei. Se o evangelho não te segura fora do mundo, então o que te segura? Isso é riqueza, isso é ouro, isso é a melhor coisa que existe. A irmã Brana estava viajando e de repente o avião teve que fazer um pouso de emergência. Eu não tive tempo de olhar o horário, mas devia ser pelas 6 e pouco da tarde. Vamos ter que pousar em Mênfis. Aí os passageiros foram deixados no hotel. Amanhã cedo a gente segue viagem. E o irmão Brando de manhã cedo, eu vou resumir, eu li antes para falar. O irmão Brando de manhã cedo pegou umas cartas e pensou: quando chegar a hora de embarcar, eu vou pôr umas cartas no correio. Mas ele tinha um compromisso com Deus. E Deus tinha compromisso com a irmã de Mênfis. E de repente o Espírito Santo começou a guiar a dobra direita. E ele pensou: direita? Mas quase hora de eu ir. E ele dobrou a direita, dobra a esquerda. E ele foi se afastando das casas mais bonitas e foi entrando mais na periferia. Essa hora o meu avião acho que já foi, mas eu não sei, o senhor está mandando eu ir, eu vou. De repente ele viu uma senhora com uma camisa amarrada na cabeça e disse: bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Ele disse: como você me conhece? E ela disse: eu sabia que você vinha. Eu sabia que você vinha, é você mesmo. Você conhece a história da mulher sunamita, pastor? Conheço. Sim, eu sou igual àquela mulher. A sunamita não tinha filho, eu também não tinha filho. E Deus deu um filho para ela. E Deus deu um filho para mim.
E eu procurei criá-lo no caminho do Senhor, mas as más companhias o tiraram do caminho. Pastor, e ele está morrendo com sífilis. E ele está várias noites já inconsciente, e como indo no mar, no escuro, e ele só diz, está escuro, está escuro. Se apenas eu ouvisse ele dizer que estava salvo, eu ficaria tranquila. Mas ele está indo embora sem a salvação. Nessa hora, pastor, às 3 da manhã. Que hora que o avião parou? Cair da tarde, né? Que hora que Deus segurou o avião? Antes dela pedir. Foi nessa hora, pastor, que eu adormeci ajoelhada. E então eu vi você vindo. E eu falei para Deus, Senhor, eu sou como a sunamita, mas cadê o meu Elias? Quero ele. E a voz disse, aí vem ele. E eu vi você vindo, e eu levantei, e estou aqui, desde aquela hora aqui, pastor. Esse é o comprometimento, o compromisso com Deus. O céu se move em relação aos seus súditos. Deus não se envergonha de nos chamar de seus filhos. E aí ela disse, vamos entrar? O irmão Brana, sim. E quando ele olhou, havia uma tabuleta na porta dizendo, Deus abençoe o nosso lar. Aí o irmão Brana disse, eu sabia que estava no lar cristão. Aí eu disse, tia, você ora primeiro. E ela começou a orar e disse, irmão Brana, que oração daquela santa. Aí naquela hora, após a oração dela, o irmão Brana pôs as mãos por os pés do rapaz e repreendeu a morte. E ele estava dizendo, está escuro, ele estava indo para o inferno. Mas quando o irmão Brana, pela graça de Deus, através do dom divino, repreendeu a morte, ele disse, mãe, o quarto já está ficando claro. Eu já posso ver, não está mais escuro. Nós vemos Deus operando no passado, nós vemos Deus operando no ministério de Lembrana, e nós vemos Deus operando no hoje. E o irmão Brana pegou a malinha e correu para o aeroporto para não perder o voo. 2 anos depois, ele passando agora de trem por Memphis, ele desceu comprar uns lanches, e de repente ele ouviu um jovem dizendo, olá, pastor Brana! Quem é você? Você não me conhece? Não, acho que não. Você teve 2 anos atrás lá em casa, orando por mim e por minha mãe. Eu não só fui curado, mas agora eu sou um cristão. Deus dá a bênção completa. Quem se envergonhar de mim, eu me envergonharei diante do meu Pai. Mas quem me confessar, eu também confessarei. Eu também mudo, eu também transformo, eu ainda dou o Espírito Santo. Na mensagem, em sua presença, o irmão Brana fala de Charles Finney. Veja na história quem foi Charles Finney. Foi um grande pregador do Evangelho. A ponto da história dizer que as pessoas pegavam o mesmo sermão de Finney para pregar, mas não tinham o mesmo sucesso que ele tinha. Mas quem era Charles Finney? Um pregador, um advogado. Tinha o dom da palavra, sabia falar, sabia fazer um sermão. Mas ele não tinha o Espírito Santo ainda. Ele não tinha esse real compromisso com Deus. Ele não tinha ainda o certidão de casamento com Deus. E o irmão Brana diz que algumas irmãs disseram, Finney, nós estamos orando para que você receba o Espírito Santo. Você viu que o orgulho
é o pecado capital, é o que levou o diabo ao inferno, e é o que tem levado muitas pessoas ao inferno, o orgulho. Se houvesse orgulho, dizer, você, irmã, dizer que não tem Espírito Santo, mas para com isso. E ele, mas eu sou um pregador, irmã, mas Charles, você tem o dom da palavra, mas nós estamos orando para que você tenha Espírito Santo, sim. Quer dizer, você vai dar bom ainda. E ele, trabalhando no seu escritório, começou a pensar naquilo. Quem sabe aquelas irmãs têm razão? E a cada pouco, ele ia para trás do escritório fazer o quê? Botar vitamina, alimento, orar. Ele ia orar. E de repente ele estava orando, o irmão Brana disse que ele estava orando, dizendo, Senhor, eu creio em Ti, e de repente um galho quebrou. Pac! De tanto que ele tinha o Espírito Santo, que ele estava envergonhado que o seu patrão viesse ele orar. Ele se levantou rápido, se ajeitou. Eu disse, meu patrão chegando aí. Que vergonha ele me vê aqui orando. Que me vergonha, meus colegas veem orando pelo alimento. Vergonha nada, eu tenho um compromisso com Deus. Vergonha eu não andar como o mundo, não ando mesmo, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um contrato com Deus, um casamento com Deus. E ele se levantou rápido, porque ele pensou que o seu patrão tinha chegado e ia pegar ele fazendo aquela coisa, para o mundo, né? Feia, mas para nós, gloriosa. E ele olhou, viu que nada tinha quebrado, ele pensou, eu acho que aquelas irmãs têm razão. Eu acho que elas têm razão. Eu estou envergonhado que o meu patrão me encontre falando com o meu Deus. E eu pensaria que seria orgulho alguém me ver falando com o meu patrão. Quanto mais é meu Deus, Senhor. Me perdoa, Senhor. Eu não tenho mesmo, mas me dá o teu Espírito Santo. Me encha com o teu Espírito Santo. E o fogo pegou. E ele correu, a história conta que ele correu para o seu escritório, pulando, quando era o irmão Dilson, assim pulando, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ele foi para trás da porta e disse, Senhor, me esconda aqui, até que passe esse encantamento, para que eu não venha trazer a reprovação sobre ti. E o irmão Brana dizia, ele pregou os mesmos sermões, e agora almas vieram para Deus. A congregação dele ele ficava numa sacada do prédio pregando, e as pessoas vinham e dobravam o seu joelho. Isso é comprometimento. Isso é não se envergonhar da fé. Isso é ter a fagulha do Espírito Santo. Isso é ter o Espírito Santo. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Que Deus abençoe. Vamos cantar com alguém, talvez o irmão Dilson. Se você não tem, não deixe ser simplesmente mais um culto. Se você não tem ainda esse compromisso com Deus, você está como Finney. Não deixe essa oportunidade passar. Venha e diz, Senhor, eu estou envergonhado por não ter sido aquilo que eu devo ser. Eu ainda flerto com o mundo. Eu tenho nome de crente, mas longe do pastor eu faço coisas que não deveria fazer. Não deixe passar a oportunidade. Quanto a igreja, enquanto nós vamos cantando, se você quer esse comprometimento com Deus, se quer ser melhor, venha à frente. Qualquer que se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar. Mas aquele que me confessar
diante dos homens eu também confessarei diante do meu Pai. Quantas vezes nós se envergonhamos? Parece que é bonito ser como coleguinha. Não, aquilo ali é morte, é inferno. Eu acredito no sol quando não está brilhando. Glória a Deus. Eu acredito no amor. É o vale de Quando Jaboque. não o sinto, eu acredito. Tenha o seu vale de Jaboque hoje. Quando está em silêncio, Glória a Deus. eu acredito. Glória a Deus. Eu acredito. Aleluia. O sol brilhará amanhã. O amor voltarei a sentir. E Deus falará. Glória a Deus. Ao meu coração, eu acredito em Deus, com sol ou sem sol, com amor sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, serás vencedor. Ele é real e está comigo. É o ar que eu respiro, é a escolha que Ele fez. Foi me amar. Aleluia. Sem Jesus não dá pra viver. Mesmo que eu quisesse me esconder, pois aonde eu for, sei que Ele irá. Os mares da vida me acompanharão. Sem Jesus não dá pra viver. Mesmo que eu pudesse só esconder, pois pra onde eu vou, sei que Ele virá. Nos mares da vida me acompanhará. Com sol ou sem sol, com amor sem amor, com Deus falando, com Deus em silêncio, será meu Senhor. Deus, toma nossa irmã, Senhor. Ele é real. Vivifica a sua alma, desprende o seu ser, para que ela tenha uma intimidade com o Senhor, pelo poder da palavra pregada, Senhor. Visita agora, Senhor, pondo azeite nesta candeia, liberando este coração, para que seja uma testemunha viva, aonde ela for, no poder do nome de Jesus. Oh Pai, toma esta criança, seja ela uma lamparina acesa no velador. Eu quero Jesus nesta alma, neste coração. Eu quero Jesus em meu testemunho, nas minhas palavras, nas minhas decisões. Leva esta bênção, ela é tua. Esta bênção é para ti, meu irmão. Toma posse agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toma posse da tua bênção, é tua. Oh, aleluia. Não dá para viver, não podemos viver
viver sem Ele, e que o poder dele agora te tome, tire as doenças do seu corpo, tire o medo de morrer, tire toda a fobia, tira todo o mal, e que te dê faça uma testemunha viva, pelo poder do nome de Jesus Cristo eu oro. Aleluia. Aleluia. Papai, aqui está nosso irmão. Ele quer Jesus em suas decisões, motivando a sua fé, ordenando os teus passos, abrindo caminho em sua vida. Eu te abençoo, meu irmão. Receba a tua bênção agora, em nome do Senhor. Papai, aqui está este ancião, e eu ponho as minhas mãos sobre ele, mas a bênção vem do Senhor, o poder vem do Senhor. O Senhor é fortalecedor, é restaurador de brecha. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Pai eterno, aqui está meu irmão, Senhor, e ele também quer um encontro com Deus, e ele quer ser, papai, este vaso, Senhor, que o Senhor se derrama nele, cabeça ungida, cálice transbordando, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Papai, aqui está teu filho, e eu imponho as minhas mãos, eu ministro, Senhor, porta aberta, eu ministro, Senhor, cálice transbordando, eu ministro, Senhor, um fogo que acende a sua alma, e que ele grite: só o Senhor é Deus. Deus para tirar doenças, Deus para tirar medo, em nome de Jesus Cristo. Papai, aqui está este ancião, e eu estou orando para que ele receba a bênção que ele veio buscar: cura, restauração, força. Papai, eu oro para que tu dê a ele, papai, aquela experiência peculiar, sem medo, sem temor, sem receio, mas na presença do Senhor. O Senhor é contigo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Pai, aqui está este meu irmão, e ele está esperando a tua bênção, e o Senhor está passando. Como o Senhor foi a Isaías, o Senhor vem a teu filho, papai, com a tenaz na mão, com fogo real. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Eu abençoo o Senhor e oro por este ancião, e creio na tua promessa. Enfermidade saia da sua vida, que os porões da sua fé estejam abertos para receber a tua visitação. E no nome do Senhor eu ministro aqui na vida do teu servo. Ele recebe a bênção do Senhor, ele é tocado por ti, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está nosso irmão, Senhor, e ele também abraça a promessa, e ele também recebe a sua porção, e ele não cede expedido vazio, mas o Senhor está alvejando os seus destinos, para que ele seja uma testemunha em tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá-me força para continuar até o fim, que eu vou lutar para estar de pé. Eu vou chegar aonde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir de mim, aleluia, de ti não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir de mim, de ti não desistirei. Dó maior. Não diga não posso. Aleluia. Não vai dizer que tudo acabou, que tudo acabou, que o sonho já passou, que vai coexistir. Deus não se agrada, Deus
Deus não se agrada de tal decisão. Vencer é preciso, Deus está contigo, estender